Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, professor. Rapaz, tem umas coisas que eu não deveria fazer. Uma delas é fazer um simulado difícil para a turma da PM. Porque vocês passam, aí eu fico pensando, esse cara vai me encontrar na rua, ele vai ter um rancor. Não é possível não ter uma dosezinha de rancor comigo depois desse simulado. Mas, ó, até que eu peguei leve, espere aí lágrimas correndo, lágrimas policiais correndo do seu rosto no próximo concurso. Bom, no próximo simulado. Eu fiz umas questõezinhas para vocês, espero que você tenha gostado, espero que ela contribua para a tua evolução. Vamos então, que tem de tudo aqui hoje. Vamos embora? Vamos dar uma olhadinha logo na nossa primeira questão. E aqui ela diz: determine a assertiva correta com base nos direitos humanos e suas especificidades. E eu trouxe um casinho concreto. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, orientou que sua diplomacia atendesse ao pedido do governador do Amazonas para liberar carga de oxigênio hospitalar da White Martins, produzida no país. Isso foi na época do Covid, né? O chanceler chavista Jorge Arreaza disse que conversou nessa quinta-feira, naquela época, obviamente, com o governador do Amazonas, Wilson Lima, após o sistema público entrar em colapso no estado. Bom, olha para mim. Você deve se lembrar que na época da pandemia tivemos um desastre acontecendo no estado do Amazonas, com a falta de oxigênio e pessoas morrendo em função da falta de oxigênio, combinado, obviamente, associado, obviamente, com a Covid-19. Então, eu trouxe um aspecto dos direitos humanos para avaliar com você na questão. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Em termos de pandemia, muitos aspectos da narrativa de direitos humanos foram abordados, sobretudo nas relações internacionais. Sob o prisma dos direitos humanos, pode-se afirmar que a atitude do presidente venezuelano atendeu ao primado de quem? Gabarito letra C de churrasco da posse. Amigo, olha só, preste atenção no que eu vou te explicar aqui no quadro, tá? Quando eu falo para você de direitos do homem, são os direitos inerentes a toda pessoa humana. Ah, então, Maurício, não é o gabarito? Não, porque esses direitos da pessoa humana não estão escritos em lugar nenhum. Portanto, eles não atendem ao contratualismo, que é justamente os direitos humanos atendem. Eles atendem ao chamado justnaturalismo. Porque eles não estão escritos em contrato jurídico, então não tem nenhum tratado, não tem nada. Beleza? Olha para mim. Você tem direitos de ser humano só porque você é ser humano a partir do momento da concepção. Maurício, eu não sei o que é concepção. Vai para a tela que eu vou desenhar a concepção. Olha para cá a concepção. Tá aqui o óvulo, aqui o espermatozoide. Quando ele entra aqui, parabéns, existe então, né, um ser humano. E a partir desse momento, deixa eu fazer um espermatozoide rápido, porque senão ele não vai chegar na frente dos outros. É a partir desse momento que você se torna um ser humano. O espermatozoide do Ayrton Senna, com a bandeira do Brasil. Beleza, é isso aí então. Então se liga, é a partir desse momento que tem a concepção. Não precisa de nenhum tratado internacional para você falar que esse cara aqui tem direitos inerentes à pessoa humana. Beleza? Quando eu falo para você, pode ver, quando eu falo para você de direitos humanitários, esses aqui são direitos de pessoas envolvidas em conflitos bélicos. Portanto, tem que ter tiro, porrada e bomba, tem que ter conflito bélico, armado, para que você possa falar de direitos humanitários. Porém, quando falamos de direitos fundamentais, são os mesmos direitos humanos que eu estou guardando para o final para te fazer surpresa. São os mesmos direitos, os direitos humanos, só que internalizados dentro de ordenamentos jurídicos internos. Ou seja, estou falando, por exemplo, da nossa Constituição Federal de 88. Agora, quando eu falo de direitos humanos, que é o gabarito da nossa questão, eu estou falando dos mesmos direitos da pessoa humana, só que colocados em ordenamentos jurídicos, agora sim, presta atenção, espírito, internacionais. E não era isso que estava acontecendo aqui? Dois países se ajudando, portanto, estamos aí no rol dos direitos humanos. Era uma questão, primeira questãozinha para você, que aborda justamente, né, os conceitos de direitos humanos. Professor, é a letra E. Eu estava sem nenhuma ideia, botei a letra E dos exilados só para poder botar a letra E, porque eu tinha que botar a letra E. Beleza até aqui? Tranquilo? Olha para mim para eu poder ver a sua cara de desespero na primeira questão. Não, tá tranquilo ainda. Vamos para a segunda questão, questão de número 2.
no que diz respeito à noção de direitos humanos na Constituição Federal, determine a assertiva correta. O Tratado de Marrakech, olha para mim, o Tratado de Marrakech, que você não sabia que existia até o dia da prova. Mentira, mentira, que você teve aula com Mesquita e o cara é sinistro. O Tratado de Marrakech e o Pacto de São José da Costa Rica, respectivamente, adentraram no ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional e supralegal. Olha para mim. O que eu tentei fazer nessa prova? Alugar uma casa dentro da sua consciência, na sua mente. A minha ideia era entrar na sua mente, alugar um AP e ficar morando aí. Por quê? Eu fiz a gentileza, olha para a questão, de dar para você o gabarito da questão aqui. E aí eu perguntei exatamente o que estava aqui em cima, aqui. Que era para você ficar com uma doença chamada síndrome da pegadinha, muito comum para pessoas que estão estudando. Falei, não é possível. Ele falou ali em cima. Então aqui embaixo, será que, porra, não é possível. E aí você ficou meia hora, não é possível, não é possível, mas era possível. Vamos lá. Tratado de Marrakech, olha para mim. Tratado internacional admitido no Brasil na época ainda de Michel Temer, quando Temer era presidente. É um tratado de direitos humanos que entrou no ordenamento jurídico com força constitucional. Por que ele entrou com força constitucional, Maurício? Porque ele foi aprovado, olha para a tela, quase que eu levei o computador junto, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º de nossa Constituição. Maurício, o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal? Ela fala assim, que os tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, terão força equivalente às emendas constitucionais. Ou seja, esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, o Tratado de Marrakech, ele adentra no ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional. E o que está na primeira assertiva? O Tratado de Marrakech adentrou no ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional. Beleza? Tá certo. Aliás, essa aqui então tá correta. Beleza? Olha a 2. O gabarito é letra E, né? Olha a 2. O Pacto de São José da Costa Rica adentrou no ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional. Como? Se eu acabei de falar que ele tem força supralegal, você é doido? Claro que não pode ser a 2. Eu acabei de falar que o Tratado de Marrakech... Deixa eu botar aqui, belezinho, peraí. Deixa eu... Dificuldade para usar a caneta, onde uma falta de coordenação motora. O Tratado de Marrakech e... Deixa eu botar uma coisinha diferente aqui, porque eu sei usar a mesa. Tenho que demonstrar os conhecimentos de mesa digitalizadora. E o Pacto de São José da Costa Rica, respectivamente, adentraram no ordenamento jurídico brasileiro com força constitucional. Então, se ele fala respectivamente, é porque força constitucional, que é o primeiro, está falando do Tratado de Marrakech. E quando ele fala num segundo momento de supralegal, porque ele fala do Pacto de São José da Costa Rica. E aí, então, vem... Essa aqui, a primeira está certa, né? Essa aqui, deixa eu botar em verde aqui. Ok. 3. ADU-DH adentrou no ordenamento jurídico com força constitucional. Pode parar. Como é que ela adentra no ordenamento jurídico se nem pacto internacional, nem tratado internacional é? A ADU-DH, Espírito de Luz, é uma declaração de direitos de 1948. Não me irrita. Tranquilo? Olha para cá. Você entendeu o que eu expliquei? Beleza? Fica ligado, gente. Olha só, eu coloquei uma questão aqui com essa síndrome da pegadinha para você perceber que se você está estudando, o normal é você acertar. O normal não é você errar. Cara, vai com firmeza, vai com certeza. Tu não está estudando? Tu não está se empenhando? Então, porra, marca a questão e acabou. Não tem erro. Fechado? Vamos para a próxima. Olho na tela. Mentira, olho na área que ela não quer ir. Agora vai, peraí. Fica aí, vai embora não. Isso. 3. E aí, fala do ex-presidente da República. Somos um país... Pessoal, por que você não botou nada do Lula? Que não deu tempo ainda. Aqui. Somos um país cristão. Disse o Jair Bolsonaro. Somos um país cristão. Não existe... Não existe essa historinha de Estado laico, não. O Estado é cristão. Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem, disse o presidente lá em 2017. Uma frase bem legal. Discurso gravado em vídeo, publicado no YouTube. Não é fake news. Se você quiser, você joga aí esse link que você vai achar. Beleza? Bom, no que cerca a consideração do Estado laico, determina a assertiva correta.
olha para mim, me diz seu nome, me mata essa vontade de ver. Se liga no que eu vou te falar. Quando a gente fala de Estado laico, eu estou falando que o Brasil é um Estado leigo. Leigo? Laico e leigo são sinônimos. O que isso significa? Que no Brasil não tem religião oficial. E se no Brasil não tem religião oficial, obviamente é proibido. Né? Não é permitido que ninguém obrigue alguém a uma prática religiosa. Por isso que você pode fazer culto dentro de trem, metrô, barca. Pessoal, mas eu vejo o que acontece. Eu também vejo que acontece roubo e não pode acontecer roubo. Artigo 57 do Código Penal. Não pode acontecer uma porção de coisa que acontece. Tudo bem? E isso é uma delas. Ok? No Brasil, então, ninguém é submetido a nenhuma prática religiosa se não for de sua vontade. Vamos para a questão. Levando-se no que cerca a consideração do Estado laico, determine a assertiva correta. Gabarito único possível, letra D de dado. Ainda que o Brasil... Aqui tem um erro de digitação, né, gente? Parece sei lá o que, de escrevendo, ó. Ainda que o Brasil ser um Estado laico, não. Ainda que o Brasil seja um Estado laico, né? Aí, professor, eu errei só por causa disso. Olha pra mim. Não caiu a internet não, eu tô olhando tua cara de trouxa. Tu vai meter essa pra mim? Que tu errou por causa disso? Pô, tu vai comer coxinha com guaravita na rua quando for PM, beleza? Vai comer um misto com X na barraquinha lá da Dona Zeca e agora vai falar que tu errou? Ninguém... Tino, rapaz, volta pra letra. Vamos lá. Ainda que o Brasil seja um Estado laico, beleza? Ou leigo, né, como está dizendo aqui, admite-se o estudo religioso em escolas públicas. Maurício, olha para mim, é sério isso? Sério, brother, a Constituição Federal, lá no capítulo da educação, determina que pode haver estudo religioso em escolas públicas, problema nenhum. O que não é obrigado é que a criança assista a aula de religião ou adolescente. E isso aqui não é obrigado justamente porque o Brasil é um Estado laico. Tudo bem? Vamos para as erradas. Letra A. Levando-se em consideração a fala da escrita, pode-se afirmar que a laicidade deve também considerar a tendência religiosa da maioria da população. Não, claro que não. Beleza? Não tem que levar em consideração coisíssima nenhuma. A maioria da população brasileira, inclusive, ela é católica, como diz na letra B. Levando-se em consideração que a maior parte dos brasileiros é praticante, eu botei entre aspas, porque em geral é católico, mas nem todo mundo é praticante, da religião católica, seria inadmissível um feriado religioso. Não é inadmissível. Pô, tanto é que tem. Porque, na verdade, quando você olha para um feriado, é isso aqui, ó. Um feriado, ele é feito através de lei. E essa lei, ela é feita por deputado federal e senador, se for uma lei federal, é claro, se for estadual, deputado estadual. E quem vota nessa galera aqui é o povo. Então, obviamente, o feriado é uma manifestação do povo, através de seus representantes eleitos. Bem assim, tá? Letra C. Em função do relativismo jurídico, e em nome de toda e qualquer vida, é proibido no ordenamento jurídico brasileiro o abate de animais em cultos religiosos. Não. Beleza? Não é proibido, não. O STF disse que pode, desde que você não traga, olha pra mim, desde que você não traga ao animal sofrimento desnecessário. Então, tipo assim, vamos matar a galinha no nosso ritual? Vamos. Pega lá, Tramontina, corte seco e suave. Beleza? Tem que matar o bicho com o menor sofrimento possível. Vamos matar uma galinha em culto religioso? Vamos. Vamos lá, pega aí a patinha. Pega a asinha. Não pode. Tem que pegar a galinha, ceifar a vida dela, beleza? Com o menor sofrimento possível. De preferência, pegar ela até desprevenida, que é pra ela nem ver. Fala assim, galinha, olha aqui a faquinha. Não, deixa ela, vai distrair, tu passa a faca e acabou. Pessoal, beleza, entendi. Então tem que matar o animal com o menor sofrimento possível? Maneiro. Porque a gente quer fazer lá no nosso culto religioso o sacrifício da arara azul. Não, porra, arara azul não, caralho. Você é doido? O bicho tá... Porra, tá ameaçado de extinção, parceiro. Quer matar a arara azul, o tamanduá bandeiro, o jacaré do papo amarelo, o mico-leão dourado? Vamos matar, né? Vamos pedir pra entidade ser um pouquinho menos exigente, matar um franguinho, uma cabrita, né? Que tá mais tranquilo, tá? Até aqui você veio comigo? Foi? Ótimo. Então vamos lá. Letra E. Olho na tela, então. Cometeria crime de ódio o líder religioso que afirmasse em seu canal do YouTube que sua religião é melhor que as outras e que somente ela traria a salvação dos pecadores,
Não, ele não comete crime de ódio, não. Beleza? O STF já determinou, inclusive, que esse proselitismo, né, religioso, né? Olha pra mim, falar que a religião dele é melhor, pode ser. Falar que só a religião dele salva, ok. Beleza? O que ele não pode falar é o seguinte, olha, a minha religião é a única que salva. E você, que não é da minha religião, vai queimar no fogo do inferno. Eu desejo a você que você morra com uma doença rara. Aí não. Aí é crime de ódio. Sacou? Fechado? Beleza, vamos para a próxima questão. 4. No que cerca a noção de direitos fundamentais descritos na Constituição e na DUDH, Maurício, quem é essa Dude? Que eu não conheço. Dude, que é Eduarda? Porra, Espírito, faz isso comigo não, cara. Declaração Universal dos Direitos Humanos, não brinca assim não. Tá? É o principal ordenamento jurídico de direitos humanos. Tá? Vamos lá. No que cerca a noção de direitos fundamentais descritos na Constituição e na DUDH, determine a assertiva correta. Bom, gabarito único possível. Opa, apertei o negócio errado aqui. Letra D de dado. Sob o prisma do princípio da presunção de inocência, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes. É claro. Uma folha, vamos lá, vamos seguir no caminho inverso. Folha de antecedente criminal, ela vai a partir do quê? A partir do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Beleza? Beleza. Isso aqui vem com o quê? Com um processo. E esse processo teve o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, se todo esse caminho aqui seguiu, essa folha de antecedente criminal é o resultado de todo o devido processo legal. Então, tudo bem. Se está escrito na FAQ que o cara cometeu um crime, realmente ele cometeu. Tá? Beleza. Agora, vamos lá. Eu sei que você está afim que eu explique a letra A, não é? Olha para mim. Tu marcou a letra A, não marcou? Hein? Marcou, né? Toma! Aqui, vem comigo, olha na tela. A pena de morte no Brasil não poderá ser executada fora do período de guerra. Pode sim. Mentira. Pode. Olha lá no artigo 5º da Constituição, inciso 47. Não haverá pena de morte, diz a Constituição, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, professor, não, olha só, presta atenção no que eu vou te explicar aqui. Imaginemos que esse aqui é o período de guerra declarada. Então, nesse período de guerra declarada, pode haver pena de morte? Pode, Maurício, pode haver. Beleza. Só que não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se a pena de morte pode ser executada, ou seja, se o cara pode ser morto fora do período de guerra. Pode, pô. O processo dele começa aqui durante a guerra. Então, pode ter pena de morte? Pode. O processo dele vai. Acaba a guerra e o processo dele continua e sai aqui a sentença. É determinada a sua pena de morte. Pode ser executada fora do período de guerra? Pode. Não pode ser determinada fora do período de guerra. Beleza? Deu para você entender? Tranquilo até aqui? Olha para mim. Fica chateado não, hein? Ficar chateado é pior. Vamos na letra B. O permanente estado de guerra, a insegurança vivida no Rio de Janeiro é motivo suficiente para a determinação de pena de morte. Ah, claro, professor. O Rio de Janeiro vive em guerra. Não me irrita. A guerra está acontecendo na Ucrânia. Beleza? Aquilo lá é guerra. O que a gente vive aqui, comparado com a guerra na Ucrânia, é uma linda manhã de sol no outono. Tá? Então não vem que não tem. O Brasil não está vivendo em estado de guerra coisa nenhuma. Tudo bem? Letra C. É admissível que a modificação da lei brasileira... É admissível que a modificação da lei brasileira no sentido de trazer ao crime de estupro de vulnerável a pena de morte. É admissível a modificação, né? Que a não, tá? Erradinho aqui. Vamos lá. É admissível a modificação da lei brasileira no sentido de trazer o crime de estupro de vulnerável a pena de morte. É nada. Porque no Brasil existe um instituto chamado cláusula pétrea. Se você quiser olhar quem são, onde estão, como se reproduzem, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 ao 4 da nossa Constituição. E é justamente no inciso 4 que ele fala de direitos fundamentais. Dentre os direitos fundamentais está o direito à vida. Se você aumenta a morte,
você diminui a vida. Acontece que cláusula pétrea não pode ser nem restringida nem diminuída. Beleza? Espírito de luz. Olha para mim. Deu para entender? Direito à vida, cláusula pétrea, não é? É. Bacana. Uma vez sendo cláusula pétrea, pode ser diminuída? Não. Se você aumenta, você bota mais um crime com pena de morte, diminui o quê? Justamente a vida. Não pode. Tá? Letra E. O fato da DUDH determinar que todos têm direito a uma nacionalidade impede que o brasileiro perca a nacionalidade. Ah, não mete essa. Claro que não impede não, amigo. Basta que você olhe, aqui ó, eu botei um negocinho aqui não, né? Não impede nada. Basta que você olhe o artigo 12, parágrafo 4º, beleza? Inciso 2. Professor, artigo 12, parágrafo 4º não cai na minha prova, não está no meu conteúdo programático. Não está não. Mas acontece que lá na DUDH está dizendo que todos têm direito a uma nacionalidade. Então eu quis trazer uma contradição entre esse entendimento da DUDH e a minha assertiva. Olha para mim, tudo bem? Beleza? Então fica esperto aí, fica ligeiro. Gabarito letra D de dado. Questão 5. No que cerca a segurança pública determinada na Constituição Federal, determine a assertiva incorreta. Incorreta. Gabarito letra C. As forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se ao presidente, não senhor. Porque as forças auxiliares do Exército, né, eu estou falando aqui de PM e bombeiro, corpo de bombeiro. Isso aqui é polícia estadual, então subordina ao governador do estado, não ao presidente da república. Tudo bem? Beleza? Foi? Eu acho que eu até botei aqui o artigo, ó. É o artigo 144, parágrafo 6º. Repara no que fala o artigo 144, parágrafo... Eita porra! Vem cá, isso. Olha o que fala pra gente o artigo 144, parágrafo 6º aqui, ó. Subordina-se aos governadores de estado, do Distrito Federal e territórios. Tudo bem, espírito? Foi? Tranquilinho? Tranquilinha essa, né? Aquele é tranquilo, que é bobeirinha, né? Coisa leve. Tranquilo? Vamos lá. Continuando. 6. No que se refere... Deixa eu trocar aqui a cor dessa caneta, que eu adoro usar isso aqui. No que se refere à entrada de um tratado internacional do ordenamento jurídico brasileiro, determine a assertiva correta. Gente, para mim isso aqui vai cair na prova, tá? Já vê aí que, ó, isso aí, essa questãozinha aí, chance grande de cair, tá? Vamos lá. No que se refere à entrada de um tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro, determine a assertiva correta. Eu acho que tem... Esse aqui que o gabarito tá errado? Acho que é. Ah, porque olha para mim. Eu resolvi, na sua prova, fazer todos os elementos de uma prova da PM. Então eu botei uma questão com gabarito, uma questão anulada, um gabarito errado, botei questões difíceis, fáceis, todos para você se sentir realmente... Mentira, Caô, errei mesmo, cara. Na hora que eu botar correto, eu botar incorreto, eu esqueci. Vamos lá a questão. Acho que é essa aqui mesmo. No que se refere à entrada de um tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro, determine a assertiva correta. Segundo jurisprudência do STF, os tratados de direitos humanos serão incorporados pela ordem jurídica brasileira a partir... Não é esse aqui não. A partir do momento em que o presidente promulga o decreto. Isso aqui estava certo. Promulga o decreto. Beleza? Gabarito é letra C. Obviamente a 1 está certa, a 2 também, a 3 também. O que acontece é que quando a gente pega a sequência... Olha para mim. Quando a gente pega a sequência de tratados internacionais no nosso país, primeiro existe esse projeto, depois a assinatura, submissão ao Congresso Nacional, ratificação e depois, então, a promulgação. Tudo bem? Aí, olha na tela, para quem não pegou aí a sequência, é essa aqui, ó. Beleza? Tem um projeto desse decreto, assinatura, submissão dele ao Congresso Nacional, ratificação e promulgação. Segundo o STF, é a partir da promulgação que ele começa, então, avaliando o ordenamento jurídico brasileiro, tá? 2. A DUDH é uma declaração de direitos que deve ser respeitada pelos estados signatários e, ainda que não tenha forma de tratado ou convenção, implica vinculação do estado. Lembra disso? Embora não seja um tratado, ela vincula os estados que se comprometeram a ela. 3.
No que se refere aos tratados internacionais frente à Constituição Federal, pode-se afirmar que a celebração de tratados, convenções e atos internacionais é de competência privativa do presidente da República, sujeito a referendo do Congresso, como acabei de te dizer para você. Gabarito da questão, letra C de casa. Vamos para 7. No que cerca os direitos humanos, determina a correta. A cearense Maria da Penha Fernandes, 56 anos, passou os últimos 18 anos lutando sem sucesso pela punição de seu ex-marido, a quem acusa de tentar matá-la com um tiro e tê-la deixado paraplégica. Ele já foi condenado pelo crime ocorrido em 83, mas continua em liberdade. No último dia 30, pela primeira vez, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, D.C., condenou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica. O caso que ilustrou a atitude do país em relação aos direitos de mulheres foi o caso justamente da Maria da Penha, uma das leis mais conhecidas no nosso país. Bom, beleza. A partir desse relato, né, determina aí a assertiva correta. Gabarito da questão, único possível, letra B. As sanções impostas por organizações internacionais de proteção aos direitos humanos não têm poder coercitivo em nosso país. O que isso significa? Que não pode ter uma punição concreta, né? É meramente uma sanção moral internacional. Olha para mim. E aí você fala assim, então não dá nada, porra. Não, dá sim, gente. Uma sanção moral significa, é uma vergonha para o nosso país ainda permitir que coisas bárbaras dessa natureza, como o caso da Maria da Penha, aconteçam. Então não é pouca coisa não, isso aqui é muita coisa. Tudo bem? Olha aí para os outros assertivos. Letra A. No caso apresentado, poderia o Procurador-Geral da República suscitar perante o STF locamento de competência. Não, STF não, é o STJ. Droga, peraí. Deixa eu botar aqui, ficou feio. Ok, não ficou mais bonito não, mas tudo bem. STJ. Letra C. Ainda que não faça parte de uma minoria, no caso das mulheres, no ordenamento jurídico interno existe um sistema protetivo específico para mulheres que sofrem violência. Muita gente marcou essa questão e entendeu por que errou. Olha só, olha para mim. Quando eu falo de minoria, tá? Ao contrário do que muitos podem imaginar, não significa necessariamente uma minoria numérica. Eu sei que no Brasil tem mais mulheres que homens, mas isso não significa que mulheres não sejam minoria. Quando a gente fala do sistema de proteção de minorias, estamos falando de uma parcela da sociedade que, em relação às outras, precisa de proteção. Então, mulheres representam a minoria, criança e adolescente representam a minoria, homoafetivo, para não falar LGBTQIAPN+, vou chamar todo mundo a título de facilidade aqui, de homoafetivo, também representam a minoria, tudo bem? Então são todos minorias, tá? Então, a dizer que a mulher não faz parte de minoria porque ela tem maior quantidade está errado. Letra, vamos lá, D. O Brasil poderá sofrer sanções econômicas e políticas se outro evento similar do caso narrado voltar a acontecer. Não, não pode não. Como eu falei, a sanção é moral. Tá aqui. O caso Maria da Penha não representou o divisor de águas na história da proteção das mulheres. Porra, claro que representou. Óbvio que representou. Tranquilo? Representou sim. Tá legal? Vamos lá. O que é o divisor de águas, né, Maurício? O divisor de águas é um evento que faz toda a diferença dali para o futuro, né? Então, claro que é um divisor de águas, tá? 8. No que cerca a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determine a assertiva correta. Gabarito único possível, letra A. É admissível pela Convenção o processo contra menores de idade. Sério, Maurício? Sério. Está lá no artigo 5º. Beleza? Tá? Pessoal, mas aqui no Brasil não é permitido. Olha para mim. Quem disse que é permitido? Um adolescente, quando comete ato infracional, é processado. Claro que é. Tudo bem? Depois, uma olhadinha no artigo 5º. As outras assertivas, quando você olha para elas, a letra C, né, essa Convenção Interamericana, né, o nosso Pacto de São José da Costa Rica, não admitiu a pena de morte sob qualquer aspecto? Permite sim. Tá ligado? Aliás, eu botei tudo fora de ordem, né? Vamos lá, letra A.
não admite a pena de morte contra a mulher. Admite, não admite a pena de morte contra a mulher grávida. Então, tá errado. Letra C. Não admitiu a pena de morte sob qualquer aspecto. Admitiu sim, como eu acabei de falar. Tá? No artigo 4º, número 4. Não aboliu de forma absoluta penas cruéis ou degradantes. Beleza? Deixa eu botar aqui para você. No artigo 4º, e número 2, você consegue observar essa forma. Tá? De forma absoluta, não. Ele aboliu, mas não de forma absoluta. Assim como na Constituição da República Federativa do Brasil, não admite de forma absoluta o chamado trabalhos forçados. Ela admite, sim, trabalhos forçados, desde que você não perca, né, o sentido da dignidade da pessoa humana. Quando você ler esses artigos aqui do pacto, você vai entender exatamente, corroborado exatamente do que eu falei para vocês. Tá bom? Questão 9. Sobre o tema prisão civil... Ah, essa questão aqui é a 9. Beleza? Essa questão 9, se eu não me engano, é ela mesmo. Ela foi anulada. Maurício, por que ela foi anulada? Porque era para eu botar incorreta e eu esqueci de botar incorreta. Era para ser incorreta aqui. Tá? Então, assim, a questão foi... essa questão está anulada, beleza? O gabarito seria a letra C. Então, a título de curiosidade, ou a título de correção mesmo, de didática, eu vou considerar, tá, que isso aqui está incorreto. Considerando, ganhei o ponto, tá, filho? Pega teu ponto, bota embaixo do braço e leva para casa. Deixa eu explicar o negócio, depois você comemora teu ponto aí. Espera aí. Então, eu vou considerar que aqui está escrito incorreto, tá? Então, vamos lá. Então, marca texto vermelho. A Constituição Federal admite a prisão do depositário infiel. Gente, funciona da seguinte forma. Vamos lá. Você tem a Constituição Federal aqui. Você tem o Pacto de São José da Costa Rica aqui. E você tem o malvadão aqui, o nosso querido STF. Beleza? Não ficou parecendo um S isso aqui não. Deixa eu... Pera aí, me dá uma melhorada nisso aqui. STF. O tema que eu estou abordando é prisão civil por dívida. A prisão civil por dívida é admitida em duas hipóteses. No caso de devedor de alimentos e do depositário infiel. Acontece que quando a gente estiver falando do devedor de alimentos, não tem caô. A Constituição Federal... Peraí, deixa eu botar em verde. Marca texto, verde. A Constituição Federal diz que o cara vai preso. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 7º, sétima parte, diz que vai preso. E o STF diz que vai preso. Quando a gente fala de depositário infiel, a Constituição Federal também diz que vai preso. Isso aqui você encontra no artigo 5º, inciso 67. Ele fala assim, olha para mim. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, a Constituição Federal, ela fala que vai ter prisão nos dois casos. Mas quando você chega no Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que não. Que, na verdade, o devedor de alimentos, embora vá preso, o devedor de alimentos, perdão, embora fale que o devedor de alimentos vai preso, depositário infiel não vai. E é justamente em função desse posicionamento, e por achar que a prisão do depositário infiel é desproporcional, que o STF, a partir da súmula vinculante 25, Maurício? Acho que é. Determina justamente que o depositário infiel não vai preso. Tudo bem? Beleza? Dá uma pausa aí no seu vídeo e copia esse quadrinho. Tá? Eu vou apagar. Não apaga não, eu mandei você dar pausa, não me irrita. A Constituição Federal admite a prisão do depositário infiel. Acontece... Peraí. Ah, tá. A Constituição Federal admite... não, parece que isso aqui não está errado, não. Ah, rapaz, peraí, vamos lá. Vamos corrigir na hora, então, peraí. A Constituição Federal admite a prisão do depositário infiel? Permite.
A Convenção Interamericana de Direitos Humanos não admite a prisão civil por dívida. É errado. Porque ela admite a prisão civil por dívida, sim. Ela só não permite a prisão civil por dívida do depositário infiel, mas devedor de alimentos ela diz que pode. Então a Constituição Federal admite a prisão do depositário infiel? A Constituição Federal admite. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos não admite a prisão civil por dívida. É errado porque admite a do devedor de alimentos. O STF não admite prisão civil por dívida. Admite sim, mesma coisa. Admite a do caso do devedor de alimentos. Depositário infiel aqui não. Então o gabarito da nossa questão, para que fosse a correta, seria a letra B. Desculpa, a letra B seria o gabarito dela, se ela estivesse correta. E se ela estivesse incorreta, que era o que era para estar escrito aqui, seria... Não, essa aqui também não está errado, isso aqui está certo. Então está tudo cagado aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a questão direitinha para você, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Eu pensei que tivesse um erro de enunciado, mas não, o erro está aqui no gabarito, tá? Por quê? Essa aqui a 2 está errada, a 3 está errada, somente a 1 está certa. Então o gabarito que foi anunciado, salvo engano, como letra C, é letra B. Então, na verdade, o erro não está aqui, não. O erro está de digitação no gabarito, tá? Gabarito da questão, então, para ficar certo aí, letra B de bola. Se você botou B de bola, entenda que você acertou a questão. Se você botou letra C, entenda que a questão foi anulada em função de erro de gabarito. Ou então, se você quiser, entra com recurso, beleza? Manda lá pro Brito. Fala, Brito, quero entrar com recurso, beleza? Ele vai falar, qual é o recurso, meu amigo? Ah, recurso seguinte, não era letra C, letra B. Tá bom, amigo, o recurso está admitido. Parabéns, você ganhou um ponto, está dentro da PM. Vamos para a questão de número 10. Se ela quiser também, se não quiser, isso. Vamos lá. No que cerca os direitos humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, julgue o item. Gabarito único possível, letra D de dado. Nos dias de hoje, seja por força... não, é força. Aqui é força. Tá errado isso aqui, tá? Ai, não, eu errei por causa disso. Já falei para você parar de me irritar. Por força do princípio da dignidade da pessoa humana, seja pelo descrito no texto do Pacto de São José da Costa Rica, uma pessoa poderá usar um nome social ou, como no caso descrito no pacto, um nome fictício. Olha para mim. Pode. Beleza? Pode sim usar um nome fictício, pode usar um nome social. Então, sei lá, o seu nome é Roberto, beleza? Mas você se identifica como Mara, beleza? Então você pode botar lá o seu nome de Mara. Não tem problema nenhum. Tá legal? Ok? Bom, na letra A, olho na tela. O estrangeiro que se encontra em situação de permanência irregular no território de um Estado parte, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, beleza? Só poderá dele ser extraditado em decorrência de decisão adotada em conformidade com a lei. Errado. Porque ele não vai ser... Ah, sim, claro. O gabarito da letra D, artigo 18. A letra A está errada por quê? Porque não vai ser extraditado, ele vai ser expulso. É o artigo 22 do pacto. Beleza? Letra B. O Pacto de São José da Costa Rica determina que a pena não pode passar à pessoa do delinquente, corroborado o preceito constitucional emanado no artigo 5º da nossa Carta Magna. Nesse sentido, a súmula 421 do STF de respeito a esse importante tratado internacional, quando afirma que não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro, visto que o filho do extraditado será privado do direito de convívio do pai. É claro que isso está errado. Beleza? Eu não botei no negócio, não? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, botei. Por que isso está errado? Olha para mim. O moleque não vai ser, né? Ninguém está proibindo o moleque de ir para o país que o cara está sendo extraditado. Tudo bem? O cara vai junto, o moleque vai junto. Tá, chega lá, o pai dele vai ficar preso, ele vai ficar no mesmo país, pode visitar. Então não há de se falar em ferimento do pacto em função dessa súmula do STF, tá? Letra C, já está na tela, né? A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças não encontra restrição no pacto. Encontra. Gente, olha só, olha para mim, não existe direito absoluto.
Claro, se você falar da impossibilidade de tortura, é absoluto. E aí tudo bem, tá? Da impossibilidade de tratamento degradante, é absoluto, ok. Mas, em regra, os direitos não são absolutos, são relativos. Depois dá uma olhada nesse artigo 12 que eu coloquei na tela para você. E letra E, atualmente no Brasil, são frequentes os casos de censura praticada pelo Poder Judiciário, o que flagrantemente respeita o Pacto de São José da Costa Rica. Olha para mim, claro que está errado, beleza? Não existe censura no nosso país. O artigo 220, parágrafo 2º da Constituição proíbe, o artigo 5º, inciso 4 da Constituição determina que no Brasil há liberdade de expressão. Só que, como eu acabei de dizer, não é direito absoluto, sim direito relativo. Beleza? Então é livre a liberdade de expressão, mas é vedado, é proibido o anonimato. Tudo bem, meus amigos? Até aqui, deu para entender? Foi? Ótimo. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com esse seu primeiro simulado. Não perca os próximos simulados. Sou eu que vou fazer, acredito, também a parte de direitos humanos. E se você achou esse simulado aqui pesado, é daí para pior. Mas, ó, pegar peso aqui é pegar prova leve lá na frente. Então, vou só dar uma dica, né? Dos mais de 70 aprovados de PRF que a gente teve, acho que, sei lá, 75 fizeram com turma de simulado. Então, assim, maior galera fez turma de simulado, vale a pena. Você viu que eu peguei muita coisa que você não sabia. Fizemos um raio-x aí de parte da matéria. Vamos, né, totalizar esse raio-x para todo o conteúdo programático. Fechado? Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Até a próxima prova. Fui!